passagem do ciclone extratropical pelo Rio Grande do Sul na quarta-feira, dia 12, deixou uma vítima fatal e estragos em dezenas de cidades. 52 municípios do estado tiveram prejuízos. Santa Catarina também teve problemas, assim como o Paraná. Ao todo, mais de 1 milhão de pessoas ficaram sem energia elétrica na região. 200 mil em Santa Catarina, 746 mil no Rio Grande do Sul e 173 mil no Paraná. O ciclone é o terceiro a afetar o sul do Brasil em menos de um mês, o segundo com gravidade. Diferentemente do ciclone do dia 15 de junho, que deixou 16 vítimas fatais, esse foi marcado pela grande quantidade de chuva. O fenômeno desta semana foi marcado pelas fortes rajadas de vento em mais de metade do território gaúcho. Dessa vez, o ciclone deixou uma vítima fatal em Rio Grande, no sul do estado. A vítima era um homem de 68 anos que estava em sua residência no bairro Maria dos Anjos, quando foi atingido por uma árvore. As rajadas de vento na cidade chegaram a 140 km por hora. Além do óbito, houve também 24 feridos, mas nenhum com gravidade. Foram 261 pessoas desabrigadas e 343 desalojadas. O número de gaúchos atingido de alguma forma pelo ciclone foi de 3,9 milhões, mais de um terço da população do Rio Grande do Sul. Em Sede Nova, no noroeste do estado, pelo menos 500 residências foram destelhadas e 12 pessoas se feriram. A cidade decretou calamidade. Pelotas, também no sul do Rio Grande, foi um dos cenários mais críticos. Ao final da tarde de quinta-feira, a cidade de 325.689 habitantes tinha mais de 120 mil clientes sem energia elétrica em razão de quedas de árvores sobre a fiação. A queda de energia generalizada na cidade afetou as estações de tratamento de água e as casas de bomba, comprometendo o abastecimento e a drenagem da cidade. No litoral, a estrutura tradicional da Festa do Peixe, em Tramandaí, foi destruída. No litoral ainda, a estrutura temporária de acesso a Caraá foi comprometida também. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia alertou, o fenômeno perde força nesta sexta-feira, dia 14, conforme avança para o oceano. Ao longo do dia, rajadas poderão ainda ser sentidas no litoral de Santa Catarina, que segue em alerta laranja para vendavais, e nos estados do Sudeste também. Passado o ciclone, o sul deverá receber uma frente fria, com chances de neve na divisa entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Agora que você já sabe um pouco do que está acontecendo no Rio Grande do Sul e sobre esse ciclone extratropical, vamos a umas informações curiosas sobre os apagões, porque 1 milhão de pessoas ficaram sem energia durante essa tempestade, porém esse fato não é algo que seja raro de acontecer. E nesse vídeo eu ainda estarei falando para você sobre alguns dos piores apagões que já afetaram o Brasil e o mundo. Então fica comigo até o final, mas deixa o seu like aí para ajudar o canal a continuar crescendo e compartilha com seus amigos. E se você está gostando do conteúdo do canal, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nada que acontece por aqui. Quem nasceu na década de 1990 ou nos anos 2000 talvez tenha mais dificuldades de se lembrar, mas os primeiros integrantes da geração Y dos anos 80 vão recordar bem do risco do apagão de 2001. Era o último ano do governo FHC no Brasil e o setor energético passava por uma crise séria, principalmente por falta de investimentos anos anteriores. Apesar de o presidente ter tentado uma série de medidas nos primeiros anos de seu governo, o jeito foi mesmo mandar a população economizar no gasto de energia. Porém, no mundo, outros países já tiveram apagões memoráveis e o Brasil mesmo já passou por mais um perrengue energético no começo desse século. Para encabeçar essa lista, vamos falar um pouco do que acontece na Argentina o tempo todo.
O problema por lá, na Argentina, não é a proporção dos apagões, mas a frequência de apaguinhos que dão nos nervos da população. Segundo o jornal local, Clarín, é a falta de investimentos no setor o responsável pela falta de luz crônica em várias partes do país. Em 2006, 228 mil pessoas na capital argentina ficaram quase 24 horas sem energia por conta de um incêndio em uma subestação. No ano seguinte, de novo, na capital, 168 mil ficaram sem luz em março. E em maio do mesmo ano foram mais de 24 horas sem energia. Em 2007, o ano das trevas na Argentina, 3/4 da população da famosa cidade turística de Bariloche ficaram 16 horas sem nada de energia elétrica. Outro país também que já sofreu com os apagões foi a Venezuela. Isso aconteceu em 2008. Uma hora de escuridão foi o que viveu praticamente metade da Venezuela, incluindo a capital Caracas, em um apagão que afetou 13 estados do país. O blackout foi causado por uma falha no sistema de abastecimento que produziu uma reação em cadeia. O problema afetou a linha de transmissão que sai da represa hidrelétrica de Guri, a maior do país, uma das 3 maiores do mundo e responsável pelo abastecimento de grande parte da Venezuela. Em 2007, a Colômbia, quase 3/4 da população, ficou sem luz por mais de 2 horas em abril. A capital, Bogotá, com população de 7 milhões de habitantes na época, estava nesse meio. A causa do apagão foi uma falha técnica em uma subestação de energia próxima à capital. O incidente deixou dezenas de pessoas presas em elevadores. As estações de metrô de Medellín tiveram que ser evacuadas e os sinais de trânsito pararam de funcionar nas principais cidades. E o modo caos foi ligado. Agora vamos ao Brasil, que aconteceu algo parecido também em 2009. Em novembro, foi a nossa vez de ficar nas trevas. O Brasil ficou à luz de velas por causa de fortes chuvas, rajadas de vento e os vários raios que ocorreram na região de Itabaré, em São Paulo. Causaram um curto-circuito em 3 linhas que saem da hidrelétrica de Itaipu. O resultado disso foram cerca de 60 milhões de pessoas sem energia elétrica por mais de 5 horas. Em 2005, na Indonésia, ocorreu um dos maiores blackouts da história do mundo. Quase metade da população ficou completamente sem luz por um dia inteiro. O apagão atingiu cerca de 100 mil pessoas e foi causado por um problema na linha de transmissão do oeste de Java, que interrompeu o fornecimento para diversas outras regiões. Em 1965, muitos anos atrás, os Estados Unidos e o Canadá tinham em comum um outono na América do Norte, quando, sem mais nem menos, cerca de 30 milhões de pessoas se viram sem luz nos Estados Unidos e no Canadá, especialmente em Nova York e em Toronto. Nessa época, o uso de eletricidade crescia rápido na região, e o blackout pegou todo mundo de surpresa por horas. Quando a energia caiu por volta das 17h30, várias pessoas ficaram presas em elevadores e o caos foi instaurado no trânsito. Ainda falando dos Estados Unidos e do Canadá, outro ocorrido aconteceu em 2003. O tio Sam e seu irmão do norte ficaram no escuro novamente. Dessa vez foram cerca de 50 milhões de pessoas que ficaram sem energia elétrica. Mais uma vez, no dia 14 de agosto de 2003, Nova York, Detroit, Cleveland e Toronto ficaram no breu total. E o reabastecimento foi normalizado 2 dias depois. Outra que também já passou por sérios problemas com apagão foi a Itália. Isso aconteceu em 2003. Itália e Suíça ficaram nas trevas, no episódio que está no hall dos maiores blackouts da Europa. Era setembro e mais de 50 milhões de pessoas, quase toda a Itália e parte da Suíça, ficaram sem energia pela madrugada. Em algumas regiões, o apagão durou 12 horas. Segundo a Enel, a empresa responsável pelo abastecimento da energia do país, uma tempestade danificou a linha que leva a eletricidade da Suíça para a Itália. Por causa disso, outras linhas de transmissão ficaram sobrecarregadas e entraram em colapso. Daí por diante, foi só escuridão. O blackout apagou as luzes literalmente de uma grande festa de rua que era realizada em Roma
e até o Vaticano foi afetado pela falta de energia elétrica.